Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso para você, sempre com oferecimento de Blends, Reino Saudável, lojas em Sinop, Sorriso e em breve em Cuiabá, hein? Alimentação saudável, corpo, alma, espírito, tudo você encontra lá na Blends. E aqui, falei em sucesso, episódio de sucesso, quem tá aqui? Rogério Sucesso. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Rogério vem de fazenda. Rapaz, quando o cara... meu sonho é ser chamado Júlio Papo à Vista. O dia que eu for chamado Júlio Papo à Vista, aí eu entendi que o negócio é tão parte de mim que vira o meu sobrenome. Rogério vem... Tá na essência dele. Tá na essência do cara. Rogério vem de fazenda. É isso aí. Tem como alterar na justiça lá o nome, mudar mesmo? Diz que agora tá mudando os nomes bem fácil, é só ir no cartório. Antigamente tinha que mover uma ação na justiça e tal. Aí, e quase nunca conseguia. Caso real, tá? Pode pesquisar aí, não tô mentindo não. O Subway lançou uma promoção que quem mudar o nome pra Subway no cartório vai ganhar Subway pro resto da vida. Pra que alguém quer esse castigo, mano? Mas sei lá por quê, mano. Johan, pode pesquisar a notícia aí. Mudar nome pra Subway. Aqui eu não minto, não. José Maria Subway. Não, primeiro nome. Primeiro nome. Tem que ser o primeiro nome. Tem que ser o primeiro nome. Aí é castigo literal. Tô falando pra você, cara. Mas e aí? Vamos começar da onde, Gil? Gil já conhece tudo? Conheço. Nossa, das antigas, hein? Das antigas. Aí vai ser o início da sua trajetória, eu acho, hein? Verdade. Não, acho que antes, né? Porque eu te conheci faz sei lá, uns 20 anos, deve ser. Nessa época o nome dele era como? Dona Sandra, eu tive a honra Sandra do Posto. Dona Sandra do Posto. Aí, ó, sobrenome também, ó. Dona Sandra do Posto. E o seu Gilberto, né? Teu pai me honraram com uma negociação, acreditaram no meu trabalho quando eu vendia carro na Chevrolet. Conseguimos fazer um negócio e... Cara, eu sou muito grato à tua mãe, sou grato a todos os clientes, ao teu pai, a todos os clientes que me contemplaram, que acreditaram no meu trabalho, desde o princípio. Desde a época que eu vendia limão, plano funeral, consórcio, carro. Como é que você já vendeu de tudo? Já vendi um pouquinho de tudo. Mas pra vender fazenda, que acho que é um tanto quanto mais difícil vender, né? Vender fazenda é uma arte de um grande empreendedor. Por quê? Assim, ó. Empreender é usar o tempo e as suas melhores habilidades e competências ao seu favor. Diante das adversidades, você tem que ter muito tato, jogo de cintura, muita perspicácia. Vender fazenda não é como vender qualquer coisa. Às vezes vender um avião é mais fácil do que vender uma fazenda. Porque a fazenda é única, aquele produto que você está vendendo ali é único. Ele tem as características e você tem que estudar bem sobre aquele produto. No vender fazenda, nós temos aí uma vasta gama de corretores, nós temos aí mais de 14 mil corretores aqui no estado de Mato Grosso, e eu acho que 1% se habilita a caminhar por este, vamos colocar assim, é um labirinto ser corretor de imóvel rural. É muitos altos e baixos, muitos momentos, você tem que analisar bem o mercado, você tem que fazer estudo de demanda, quem é comprador daquele produto, você tem que fazer um estudo muito minucioso. Essa é a palavra. Aí você começou como, Rogério? Pois é. A princípio, né, me apresentando, todo mundo me chama Rogério Vem de Fazenda, esse é o nome que imprimiu no mercado, hoje já faz parte quase do meu CPF, do meu RG, como você mesmo disse, Júlio. Meu nome é Anderson Rogério Pinto, filho do senhor Oswaldo Marques Pinto, um homem analfabeto, tocador de gado lá de Paranatinga. Nasci em Paranatinga e fui registrado em Cuiabá, cartório de terceiro ofício. Então tenho 2 municípios de residência. De nascença aí. De nascença, né? De nascença, exatamente. Então, assim, sou de família muito pobre, muito simples, mas nunca faltou para nós o amor, nunca faltou... o pão de cada dia. Meu pai trabalhou muito, de todas as formas. Quero honrar meu pai aqui, minha mãe, porque foram realmente gladiadores, foram realmente pessoas que fizeram a diferença na vida de cinco crianças. Sem formação nenhuma, conseguiu dar o básico, que é o quê? Princípio, caráter, honestidade, ensinou a gente a trabalhar. Já foi a referência que eu olhava para o meu pai, era trabalho. E nada muda, nada. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é só lá no dicionário. É ou não é? Então, meu pai me ensinou a base. Tem que trabalhar. Quer comer, tem que trabalhar. Quer usufruir de algo bom, de qualidade de vida? Trabalhe. E eu nunca acreditei que fosse estudando
que eu fosse prosperar, que eu fosse realmente me dar bem na vida. Nunca acreditei. Porque eu não via meu pai estudando. E eu falava assim, é trabalho. Mas tem que ser trabalho focado. Não que eu estou desmerecendo quem estuda ou quem tem qualificação superior. Os meus filhos, eu tenho 3. Graças a Deus, para a honra e glória de Deus, do Senhor. Eu tenho uma filha já formada. Eu tenho uma filha cursando Direito, já no 8º período de Direito, na Univag. Eu tenho um filho estudando já o 3º ano, que estuda até com uma sobrinha sua, que até aceitou Jesus lá e foi batizado na igreja na Que qual legal, você congrega, cara. lá na Videira, né? Aham. E então eu glorifico a Deus porque eu sempre ensinei meus filhos que vocês têm que me dar um canudo. O que vocês vão fazer depois disso, aí é uma escolha de vocês, tem que fazer com amor, porque faz parte do sucesso o que eu estou falando. Em breve eu vou falar sobre essa parte. Mas é isso aí. Aí E começou ali aonde? Aqui em Cuiabá já? Vou fazer um resumo Aham. bem breve. Isso. Lá na minha infância, com 7 anos de idade, eu queria ir pro circo, eu não tinha dinheiro. Minha avó não tinha condição de pagar o ingresso. Eu queria ir no cinema, minha avó não conseguia me dar o dinheiro, meu pai não tinha condição de fazer isso, porque a prioridade era comer. Lógico. E a gente não tinha muita coisa, né? Às vezes a gente usava um chinelo de 2 cores. Já viu? Já usou chinelo colorido? Não. É porque ia arrebentando, você ia fazendo... Arrebentando, você usava do outro. o Frankenstein. É o Frankenstein. Hoje é moda, né, Hoje é Rogério? moda, né? E aí o que ocorre? Nessa situação, minha avó falou assim, ó, pega, tá vendo aquele pé de limão galego ali? Sim, vó. Pega a carriola do teu avô, era uma carriola novinha, né? Pega a carriola, coloca um plástico nela, enche ela, vem aqui, enche de água, vamos lavar os limão e vamos preparar para você vender. Eu comprei lá rapidinho uma sacolinha, aquelas cristal, coloquei lá uma dúzia, né? De cada limão e fui pra rua vender os limão. E ali eu ganhei um dinheiro que dava para pagar circo para mim, minhas irmãs, com o povo, né? Então, foi aí que eu comecei a empreender. Pegou gosto. Que eu entendia que o sentido da vida para mim era vender. E toda a vida eu fui vendedor. Toda a vida eu vendi algo para alguém, eu apresentei uma oportunidade, hoje eu estou aqui realizando sonhos de pessoas, porque vender imóvel é parte de realização de sonho. Uhum. E a Bíblia fala o seguinte, que é dando, quando Jesus, primeiro ele morre para salvar uma multidão de centenas de bilhares de pessoas, certo? Então, primeiro Deus foi lá e deu o próprio filho para resgatar uma multidão. Então, vender é realizar o sonho do outro para que você possa realizar os seus próprios sonhos. Isso é empreender também. Sim. Empreender na vida do outro. Então, como eu comecei? Vendendo limão. Segundo, depois saí de casa com 12 anos de idade, fui trabalhar numa joalheria em Rondonópolis. Estou falando bem rápido, porque o nosso tempo é curto, tá? Me permite. Fui trabalhar na joalheria em Rondonópolis, fiquei 1 ano morando na casa de um tio. Aprendi a profissão, olhei para aquela profissão, falei, não é isso que vai me dar dinheiro para mim realizar os meus sonhos e conseguir abençoar a vida dos meus pais. Não é isso. Já tinha essa clareza. Eu já tinha uma clareza com 12 para 13 anos. E olhei toda a realidade do meu tio. Ele era um cara bem sucedido, para ele, era feliz com aquilo ali. E aquilo ali para ele era um sucesso. E eu respeitei aquilo. Mas para mim não era, não chegava aonde eu queria. E aí eu fui trabalhar como envaretador de radiador em Alto Garças. Na Serra Petrovina tinha muito buraco, os calços do motor Mercedes, Scania caía e a hélice ali do radiador entrava no radiador ali, a hélice do motor, né? E aí eu ia lá de madrugada tirar os radiadores e consertar. E depois devolver no lugar, lá na Serra Petrovina. E aí fiquei ali por uns 3, 4 meses, estava aprendendo a envaretar já, limpar tudo. Peguei uma pneumonia, fui para casa do meu pai para poder tratar. Vim para Cuiabá no pronto-socorro, tratei. E aí um tio meu, naquele momento ali, meu avô estava completando 50 anos de vida. De casado, desculpa, bodas de ouro, né, que fala. E ali meu tio estava montando um material de construção e ele me convidou para vir morar com ele e trabalhar com ele. E eu falei que queria muito isso. Eu não queria ficar na minha cidade. Eu sabia que se eu ficasse na minha cidade, ou eu me tornaria um peão de boi, um pedreiro, ou sei lá, qualquer coisa na vida, que é digna, uma profissão digna. Mas é o poder, não eram os sonhos que eu tinha. É o poder do ambiente, né? Exato. Você sentia que tinha que mudar esse ambiente. Meu ambiente tinha que ser mudado. Meu meio ambiente. Ou seja, como Paulo Vieira fala, meu ecossistema tinha que ser mudado. Eu buscava mudar esse ecossistema involuntariamente, sem saber, sem ter noção de que a gente está vivendo hoje aí o pessoal está falando muito sobre mindset, a mudança de mente, mudança de mentalidade. Eu tinha que mudar minha mentalidade, eu não sabia como e Deus estava orientando. Involuntariamente, sem conhecimento, sem muita técnica, e Deus foi me aproximando dos meus objetivos, do sonho que Ele colocou no meu coração. Correto? E aí
Vim para Cuiabá, fui trabalhar na loja de materiais de construção, entregava areia, cimento na pá, com 14 anos, 15 anos, 16 anos, fiquei até os 18 anos na casa desse meu tio Ivo, que eu quero honrar aí, falar o nome dele, bem rápido. Tem outras pessoas que a gente precisa honrar, mas que aqui não dá para falar o nome. Na Tantas trajetória, né? pessoas que nos abençoaram nessa trajetória. E agradeço a todos. E o que acontece? Ali na loja de materiais de construção do meu tio, com 18 anos, eu peguei todo o acerto meu da loja, do tempo de trabalho ali, fui para Juína, quebrei. Mas você foi fazer o que lá? Abri uma loja de roupa. Em menos de 30 dias eu quebrei. Sem projeto, sem planejamento, sem nada. Em 30 dias eu quebrei. O que você demorou? 7 anos para conquistar, pra 6 juntar. anos para conquistar. Correto? E qual foi o erro, tá? O Se erro. você for olhar para trás, que lição você tira disso? Autorresponsabilidade numa palavra. Eu não tive autorresponsabilidade com aquilo que era meu. Eu deleguei aquilo que o maior valor a terceiro. Não estou culpando ninguém. A responsabilidade e o fracasso foi meu. Eu assumo ele. Porque eu não fiz a coisa certa. Eu não me planejei. Eu não tinha conhecimento. Eu não sabia como manipular o dinheiro. Eu não sabia como empregar bem o dinheiro. Correto? Isso foi um erro. Daí, beleza. Voltei de Juína, porque o Dr. Ságuas Moraes, que era prefeito até então, me deu a passagem de volta para Cuiabá. E eu voltei a morar na casa daquele meu tio. Logo então, fui vender plano funeral. Tive uma passagem curta por Brasília, que num outro momento a gente pode falar sobre esse assunto. E aí tive uma passagem curta de 8 meses por Brasília. Voltei para Cuiabá, já 3 de julho de 98, Copa do Mundo. Eu vi uma mulher desfilando numa passarela num colégio. E eu quero falar rápido disso aqui, porque faz parte da minha história e eu quero honrá-la. E vi aquela mulher linda e falei assim, falei pra minha prima, quero namorar com essa moça. A minha prima falou, ela mora na rua do fundo de casa. Pronto, tá fácil. Tá fácil. Aí, fácil, vai. A geografia... Foi 60 dias para dar o primeiro beijo. E conseguir conquistar. Porque um bom vendedor, ele é um bom conquistador. Ele é um galanteador. Ele sabe empregar as palavras corretas. Vender seu peixe. No momento correto. E vender bem o peixe. Que ali o produto que estava sendo vendido era eu, a princípio, né? É uma fazenda. Uma mega fazenda. Literalmente. Usa-se muitas fazendas para poder fazer uma roupa, né? Pô? É verdade. É assim que vende o pano, né? O tecido. Então, foi aí que eu encontrei com essa esposa e em 3 meses eu engravidei a namorada. Eu estava desempregado. Nossa. O que eu tinha para fazer? Entreguei currículo no Brasil inteiro. Eu era muito feio. Eu era muito magro. E realmente eu concordava com a frase que eu vou te falar logo, com a história que eu vou te contar logo em breve. Eu entregava currículo e não conseguia emprego. E aí um dia um tio postiço, um tio de consideração, viu o Wilson Fujiyama, que foi um grande mestre, um cara que me ensinou a vender, fazia as pessoas chorar vendendo, me convidou para ir trabalhar com ele. E ele era um dos melhores, estava entre os 2 melhores vendedores da Pax Nacional, Plano Funeral, Pax Nacional Prever. Não tinha essas regalias todas aí que hoje tem, como que os ambientes climatizados lá, o iluminado, com todo o aparato que tem hoje. Antigamente era só a capela, Sim. biscoito de água e sal, rosquinha Café. Mabel, suco, tangue ou que suco, aquele suquinho, e uma choradeira para chorar na hora para animar o velório. era o que a Pax O cara que não era muito querido. Pagava Quando alguém era pra muito chorar. querido. Tipo assim, né? O cara não era muito querido, vamos lá chamar a choradeira. Pô. Vamos Tem contratar mais a negócio choradeira. aqui. Então era o que eles entregavam naquele momento. Hoje não, a Pax Nacional Prever, não estou fazendo propaganda, não ganho para isso, mas honro essa empresa na qual eu passei, foi o início da minha trajetória. E hoje a Pax tem um monstro, monstro, ela tem desconto, tem plano de saúde, produtos. Tem desconto em farmácia, até em cirurgia bariátrica, hoje eles fazem parte de desconto. Eu conheço bem. O Júlio esse dia estava mal, eu contratei um pra ele. Pronto. Eu tô saindo de uma sinusite agora, rapaz. Olha aí. E aí, em vez do cara orar por mim, me mandar alguma coisa, ele mandou comprou o Pax Nacional. Eu vou mandou resolver o seu link da problema. Pax, rapaz. Sério isso mesmo? Não? É sacana, esse cara é sacana. Vamos lá. E aí eu passei pela Pax, mas era um negócio assim que, pra mim, eu sempre fui um cara que gostei de coisas com excelência. E eu não tinha uma impressão boa, porque o pessoal começou a me chamar de Zé do Caixão, pô. Aí eu falei, não. Lá veio o Rogério. Aí, Tá migorando, tá determinado dia, eu vou te contar uma história bem rápida, um senhor, presidente de um órgão, de uma autarquia estadual,
Eu fui visitar ele às 7 horas da manhã, numa segunda-feira, e eu cheguei lá para oferecer Pax Nacional. Aí foi a gota d'água, né? E aí, a hora que eu apresentei o Pax Nacional para ele, ele olhou para mim, ele arrumou o paletó dele e falou: vai Tá. para aquele lugar, some daqui, você tá querendo me agorar, logo cedo me oferecer caixão. E eu falei assim, cara, não tô te agorando não. Ele falou, some daqui. Eu falei, sim senhor, e fui embora. Passaram-se alguns 3 ou 4 anos. Eu era vendedor de carro na Chevrolet já, mas vou te contar essa história logo depois. Voltando aqui à situação das etapas, nesse momento que esse cara faz isso, esse senhor, respeito muito ele, gosto muito dele, esse senhor me impulsionou a mudar de carreira. Peraí, ele foi mal comigo? Não. Eu tenho que honrar ele, porque ele foi muito bom comigo. Ele me mostrou que dava para ser algo melhor, para ser algo mais, para buscar lugares mais altos, ganhos maiores. E aí, eu estou dentro do Nova Era, que eu ia lá atender um cliente na policlínica para vender um ponto da Pax Nacional, na policlínica lá do Nossa Senhora Aparecida, na Fernando Correia, lá no final, quase de frente da Rodobens. Antigamente tinha Rodobens, ele é concessionário de caminhões. Eu fui atender um dos caras que é do Nico Ilau, o moreno, o altão lá, esqueci o nome dele, me perdoa. E aí, rapaz, eu tô passando na Fernando Correia dentro do ônibus Nova Era, aqueles ônibus Nova Era, que era só lata, né? Só ferro, né? Tinha ar. Não tinha ar, não tinha nada, e a janela tudo aberta, e o cara com o rádio ligado lá, né? Band FM, papapá. Gramarca Veículos contrata para início imediato com ou sem experiência. Falei, hã? Gostei do sem experiência aí. Pronto, né? Com ou sem experiência, eu... Vendo do jeito que você tá. E eu estava na Fernando Correia, na altura do Planeta Citylar hoje. Logo na sequência tem o primeiro ponto de ônibus, que é do mercado ali do Comper agora, né? Aí tinha a Grecovel Veículos ali na frente. Tava passando na frente da Grecovel, puxei a cordinha, apitou, desci. A Gramarca era do outro lado, a Gramarquinha do Cochipó. Eu chego lá, né, com a bolsinha de vendedor de Pax Nacional, uma gravatinha daquelas de pinguim, de frajola, né? E tal. Cheguei lá. Na época tinha que usar gravata, né? Pelo menos o princípio. Mas tudo bagunçado, não tinha padrão nenhum de como se diz, de estilo, adequado de estilo. E o que ocorre? Cheguei num vendedor, o vendedor me atendeu muito bem, diga-se de passagem. E eu perguntei, vocês estão contratando aqui? Eu acabei de ouvir na rádio. Ele falou, não é aqui. É lá naquela casinha, naquela portinha, no fundo do banco lá, ó. Tinha um banco, ali tinha um banco, era HSBC. Foi HSBC. Foi Bamerindos, depois virou HSBC, hoje é Bradesco. E aí eu fui lá. Cheguei lá, né, um lugar simples. Eu falei, mas como que vender carro aqui dentro, né? E eu queria vender carro, meu sonho era vender carro. Desde criança. Lá com 4 anos de idade, meu avô tinha uma chácara a 5 km de Paranatinga. A gente ia todo dia, às 4 horas da manhã, para ordenhar o gado. E eu, desde os 4 anos, sempre acompanhei meu avô e minha avó, seu Biná e Dona Alzira. E que Deus os tenha, né? E que foram referências de pessoas, de pai, onde você via um, você via o outro. Nunca vi meu avô e minha avó viajarem separados um do outro. Então, eu tenho esse padrão de família, de casamento, de família, de marido e mulher. E lá eu tinha um sonho, eu falava pro meu avô, me dá esse canto da chácara. Eu não sabia nem que era concessionária, eu nunca tinha nem andado de carro. Eu ficava esperando meu tio vir para Paranatinga para mim andar de Fusca ou de Brasília. E aí eu falava, vou abrir uma concessionária aqui, vou dar um carro para cada um da minha família. Mas eu vou dar um carro pro meu pai, mas se ele beber, eu tiro o carro dele. Mas eu vou ter uma concessionária. E Deus vem preparando esse caminho e a vida passa e muitas das vezes os percalços da vida, as durezas da vida, nos levam num sentido que você deixa de sonhar. Você perde muito sonho que você tinha na sua origem, na sua infância. E você deixa de acreditar naquelas coisas que Deus plantou no teu coração. Porque se você tem um sonho, não foi porque foi acidentalmente, não foi um cataclisma, não foi isso. Deus plantou uma semente no teu coração para você sonhar de uma forma ousada, de uma forma grande. E nisso, o que aconteceu? Na minha maturidade, na minha juventude, eu começo a entender o processo e o projeto de Deus. E, de repente, eu me deparo vendendo consórcio. E aí eu estou lá, de repente, chega o Paulo Ferreira. Hoje é vendedor de imóvel, que eu motivei ele a vir para o imóvel, mas ele trabalhou muitos anos como consórcio depois de muito tempo. E aí o Paulo Ferreira chega lá com a pasta, e de repente ele abre aquela pasta 007 dele, um monte de contrato, com um monte de talão de cheque, e tá um monte de vendedor de consórcio naquela sala, e ele pega aquela calhamaço de contrato e joga para cima, e grita, tá aqui seus cachorro louco, seus bola murcha, seus laranja podre, eu sou vendedor. Eu perguntei para ele, falei, quanto você ganhou nessas vendas aí?
Ele falou assim, eu ganhei 10 mil reais. Pô, o salário era 400 reais, 500 reais. Na época. Na época. Eu falei, hã? Acho que era 800 reais o salário mínimo. Eu falei, hã? Você ganhou tudo isso? A minha comissão eu vendi 1 milhão de cota, eu ganho 1%, 10 mil reais. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Isso aí. Pô, eu tinha uma mulher lá em casa, morando de favor na casa da minha sogra, que me honrou muito, graças a Deus. Honro ela até hoje. Morando na casa da minha sogra, com a minha mulher gestante. Meu amigo, eu não tinha outra opção. Vou fazer isso aqui, vou fazer da melhor forma possível. Fui vendedor de consórcio na Gramarca Veículos, uma equipe terceirizada da Gramarca Veículos. Fiquei ali por 2 anos vendendo consórcio. Vendi 2 anos e meio, quase 3 anos. Vendi muito bem consórcio e logo então aceitei Jesus na Sara Nossa Terra. Dentro desse período de 3 anos, eu passei por uns 2 meses no consórcio União, lá de Londrina. Depois eu passei também... Não, só em Londrina, só esse aí. Consórcio Gramarca e consórcio União, nesses 3 anos. Foi uma passagem curta. E aí, diante disso, eu peguei, aceitei Jesus e o bispo Luiz dos Anjos falou, como é que vende consórcio? Eu falei, faz isso. A gente faz isso. Você tem que mentir. Tem algumas coisas que não tá certo, porque se você ler a cartilha do consórcio de capa a capa, de alfa a ômega, o cara pensa bem. Talvez você não vai vender tudo que você vende. Porque existem estratégias para vender. Não que esteja mentindo, mas faz uso de algumas... não a mentira, mas você... quando você deixa de falar toda a verdade, você está fazendo omissão. Você omite algumas coisas. Quando você foi convencer sua esposa também, você não falou Lógico, tudo. eu tive que valorizar o produto, pô. Mas graças a Deus conquistei, mas tá tudo certo. Atingi o alvo, né? E aí, o que ocorre? Eu fui vender o consórcio. Fui para uma sala de treinamento, palestra, curso, 1 semana. E ali eu vi. A primeira semana, eu fui começar a trabalhar, eu falei pro vendedor, falei assim, como é que vende? Me explica. Você vende assim. Pega uma lista telefônica da Listel, faz um malho, 80 nomes, liga para esses 80 nomes e marca pelo menos uma visita por dia. Aí tinha um livro que eles mandaram ler, a cartilha, estava lá escrito, me mostre um homem que fale, no mínimo, com 10 pessoas por dia e fale do que você faz, com amor, que ali eu te mostraria um campeão e um vencedor. Eu tenho essa frase comigo até hoje, eu carrego ela comigo. Porque é uma frase que motivou a minha vida, a minha mudança. Como empreendedor, como vendedor, como empresário hoje, entendeu? Então, ali eu comecei a me destacar. E eu falei pro cara assim, marquei uma visita. Você vai comigo só para me te ouvir? Eu não vou falar nada, só quero te ouvir. Como que vende? Porque muitas das vezes o vendedor quer vender, o empresário quer ser um grande empresário, mas ele não se submete a pagar o preço. Eu paguei o preço com o quê? Com um cliente. Eu falei, eu preciso de um cliente só. E esse cara vendendo, e eu ver. E tudo que eu ver ele fazendo, eu vou fazer. Eu não preciso mais de um acompanhamento de alguém. Mas eu peguei a consultoria de um experiente, coloquei dentro do meu negócio, da minha visita, que eu consegui marcar, e fui até a escola onde eu estudei, apresentei aquele plano do consórcio para aquela professora. Com mentira ou sem mentira, vendemos. Moral da história, ganhei uma comissão de R$800. Um mês de salário. Ele ganhou 800, eu ganhei 800. Fomos bem sucedidos ali, ele começou a querer fazer parceria comigo, ele começou a ver que eu tinha dom pro negócio. Falei, não, segue seu caminho que eu vou seguir o meu. E ele tinha carro, ele falava, não, eu tenho carro, você não tem, você anda a pé. Eu saía do CPA 1, na casa da minha sogra, até a final da Avenida 15 de Novembro, perto da ponte do Porto, a pé, todos os dias, para economizar o vale-transporte que o consórcio me dava. Porque eu trocava o vale-transporte por um prato de comida lá no RU, no Senador, lá no Porto, perto ali do Parque Exposições. Ali, quem almoçava ali? O falecido, como que é aquele deputado? O Gordão, que era radialista, que era apresentador de televisão. Lino Rossi? Não, o outro. Aquele Walter Rabelo? Walter Rabelo. Walter Rabelo tinha um Opala caindo na porta. Ficou rico, graças a Deus. Era um grande cara, gostava muito dele. E o que ocorre? Voltando aqui para não perder o foco, fui vendedor de consórcio, pedi conta do consórcio, fui trabalhar numa empresa chamada Track Center, do Calil Chocair. Ganhar R$1.500. De repente eu saio de uma realidade. Ganhei muito dinheiro. Ganhei viagem para a praia. Um consórcio. Comprei meu primeiro carro, depois perdi ele por busca e apreensão, porque a parcela é alta. E aí tem os percalços. Você quer vencer na vida, tem que entender que você vai cair algumas vezes. Mas você pode ter certeza que se você tiver fé em Deus
e os seus objetivos bem alinhados com Deus, eu tenho certeza que você vai vencer, você vai dar a volta por cima. Por quê? Tudo que você aprendeu vai agregar valor na sua nova empreitada, no seu novo projeto. Isso é ser empreendedor. Ser empreendedor, eu não vejo com mérito nenhum empreendedor que nunca quebrou. Eu acho que tá ali o próprio... como que é o nome daquele que mexe hoje com caminhões lá, Rufino, como que é o... Geraldo Rufino. Geraldo Rufino. É um mega cara, um mega mestre. Já tive a honra de ter um tempo de qualidade com ele. E ele quebrou várias vezes. Então, assim, ele fala o seguinte, o cara que nunca quebrou, ele não tem. É o MBA da vida, né? É o MBA da vida. É o curso que você faz, que é a vida, que é o aprendizado empírico. Você aprende fazendo. Então, o que eu digo? Depois do consórcio, 3 meses trabalhando na Track Center, eu encontro Freitas, Kilson Freitas, filho do seu João Batista, que era diretor da Gramarca. Ele olha pra mim e fala assim, ô negão, o que você tá fazendo tudo sujo de graxa? Eu baixo a cabeça e falei, cara, passei quase 3 anos lá na Gramarca, eu entregava currículo de 3 em 3 meses para aquele gerente lá. E o cara falava que eu era tão feio, que até meu jeito de andar era feio. Que eu não tinha perfil para vendedor de carro no salão, não. E que ele pegava meu currículo, colocava na gaveta e nem olhava. Ele falou, toda a vida eu sonhei em ser vendedor de carro, mas eu não consegui isso. Estou trabalhando aqui na Track Center, porque para vender consórcio a gente não fala toda a verdade do negócio. E eu abri mão disso. Porque é a forma que foi me ensinada a vender consórcio. Não Sim. que o consórcio seja ruim. Consórcio é o melhor negócio que tem para você adquirir um bem ou trocar um patrimônio, se você não tem pressa de ter o bem. Correto ou não? Sim. É a forma programada de você comprar qualquer coisa. Seja casa, fazenda, seja avião, carro, moto, o que for. Então, consórcio é muito bom, sim. Mas na ânsia de vender, né? Você Mas acaba na ânsia falando, de vender não, e na necessidade do mês vendedor... que vem você vai ser contemplado. Você entendeu? Comprei que rapidinho você vai ter. E você nunca sabe qual é a necessidade que o vendedor que está na sua frente tem de comprar 1 litro de leite pro filho dele. O cara vai usar de todas as para vender, artimanhas da negociação. Mas é um produto bom. É um produto bom. Hoje, graças a Deus, eu tenho um leque de cliente que eu só falo a verdade. Porque eu fiz um propósito com Deus. Se eu tiver que mentir, que trapacear, que fazer coisa errada para ganhar dinheiro, eu paro de fazer isso. Não tenho necessidade disso. Deus tem me honrado com isso. Deus me abriu porta, eu vou chegar aqui porque hoje sou corretor de imóveis, porque hoje sou empreendedor no ramo do mercado imobiliário rural. Indo mais além, o Freitas fala para mim assim, vai lá na Carmen, que era a nossa RH lá da Gramarca naquele momento, e a Carmen era evangélica. Vai lá na Carmen, um golinho, né? Pra quem não sabe, gente, é Red Bull isso aí, Red tá? Bull, viu? Não é o uísque. E aí, fui lá na Carmen, ele falou assim, vai lá na Carmen, pega seus antecedentes criminais, pega tudo que você tem, documento, sua carteira de trabalho, leva lá na Carmen, você vai ser contratado para ser meu vendedor de seminovos, aqui na Gramarquinha do Cochipó. Eu tava dentro do modelo, olha como que aquela região ali, Deus me abençoa. Eu desci do ônibus ali na frente daquele mercado modelo naquela época e fui na Gramarquinha do Cochipó, do lado do Bradesco hoje. E onde eu encontro o Freitas alguns 3 anos mais depois? Naquele mercado modelo. E o Freitas fala, eu vou te contratar. Olha como que um ecossistema, um ambiente é favorável ao homem. E às vezes a gente não percebe essas coisas, não tem essa percepção. Entendeu? E hoje eu tô tendo aqui agora, que realmente foi naquela região ali que Deus me abençoou. E aí o Freitas me fez uma pergunta. Muitas vezes tem que mentir, sim. Mentirinha e mentirona é o mesmo pecado. Não existe pecadinho e pecadão. E ele me pergunta, Rogério, você sabe mexer com computador? Eu falei, sei. Nunca tinha nem ligado. Imagina, né? Porque vender não precisava mexer com computador. Tinha que saber mexer com a calculadora. Eu sou hack. Né? Ele pegou e falou assim, você sabe mexer no computador? Você tem curso de computação? Eu falei, tenho. Mentira. Mas era meu sonho que estava na minha frente, eu não ia abraçar aquela situação. Dizem que... Tem que ser ousado, né? Ousado. E aí eu falei, eu aprendo em 10 minutos esse trem, moço. Ligar um computador, fazer um trem, eu achei que aprendia, né? Mas tudo bem. Ele falou, então tá bom, você tá contratado, vai lá falar com a Carmen. Pronto, minha entrevista estava feita. Eu já estava aprovado, era só cumprir o processo de contratação. Aí eu chego no primeiro dia de trabalho, eu recebi gravata toda. Aquela gravata com a borboletinha dourado da Chevrolet, camisinha tudo alinhada, calça social. Rapaz, cheguei lá com o peito estufado. E aí eu falei, cara, vou ter que murchar o ego. O peito vai ter que murchar. Tem que
falar a verdade, alguém aqui, eu tenho que aprender a mexer com essa porcaria desse computador. Como que eu vou vender um carro? Aí tinha que faturar, tinha um programa chamado NBS lá na Chevrolet, que o genro do seu Darcy José dos Santos desenvolveu ele, e o seu Darcy era presidente da ABRAC, da Associação Brasileira das Concessionárias Chevrolet. E ele vendeu pro Brasil inteiro esse programa. Esse cara ficou rico, mais rico do que o dono da concessionária. Tá rico hoje, muito rico. E aí, um belo empreendedor, o cara era o TI da empresa e de repente virou quase mais que dono da empresa. Passou a ter Potencial que potencial. tem, O que é? Uma sacada o cara teve, uma pessoa com a conexão certa, ele vendeu pro Brasil inteiro o programa dele. Correto? São oportunidades que a vida dá. E aí eu fui vender carro. Eu tinha uma secretária de venda na nossa loja, ali de Seminovos, que chamava Josi, que hoje foi gerente de venda de veículos da marca da Várzea Grande, da Soma. Hoje acho que ela está como gerente de pós-venda ou de serviço ou alguma coisa lá na Chevrolet. Quero honrar ela, quero abençoar a vida dela. E ela sabe o porquê. Tô com a bolsa comprada lá, uma bolsa dessa de mulher top, para dar para ela, mas ela teve gestação meio complicada e eu não consegui. Acho que agora que ela voltou ao trabalho, eu quero honrar ela com essa bolsa, viu, Josi? Vou entregar essa bolsa para você em breve. Então, eu falei, Josi, eu tenho que ser honesto com você precisa me ajudar. Eu tenho uma filha em casa, recém-nascida. Minha esposa está grávida novamente. Isso foi em 2000 mais ou menos, 2001. E eu não sei mexer no computador. Eu falei pro Freitas, eu menti para ele, porque eu sabia. A Josi falou assim, mentira que você fez isso. Eu falei, pronto, agora ela vai me esculhambar, o cara vai me mandar embora. Deu aquele calafrio na barriga, ela falou, vem aqui, pega a sua agenda. Vou te ensinar só uma vez. Eu falei, não, é só o que eu preciso, é só uma vez. Aí eu peguei a agenda. Tá vendo essa caixa preta aí embaixo da mesa? Isso aí chama CPU. Tá vendo essa bolinha no meio dele aí? Sim. Tá escrito Power. Aperta aí. Caixa preta debaixo da mesa, Power. A Josi inventou a Microlins. Ela me deu um curso rápido, cara. Muito doido. E essa é a minha história. Ela sabe disso. Pessoas que me conheceram nesse momento, eu não queria multiplicar essa informação para depois não ser mandado embora, né? Mas era uma particularidade minha e dela. E ela guardou esse segredo. Né, gente, pela nossa vida. Que agrega valor. Pontualmente algo que ela vai é mudar. Fenomenal. Ela não tá no lugar errado. Ela tá no lugar como líder. Ela vai ser presidente desse grupo aí que comprou a Chevrolet. Que é o pessoal lá de Goiânia, lá. Não conheço. Do Fernando Maia aí, do Saga? Da Saga Veículos. É. Ela vai ser muito grande nesse grupo, você pode acompanhar. Legal. E é uma pessoa boa pra você trazer aqui. Porque é dinâmica pra caramba, é sagaz, é esperta, é inteligente. Então, assim, a Josi pegou e me ensinou. Ó, tá vendo? Sabe pra que serve a tecla Enter? Pra isso. A tecla tal, Delete, pá. Ela me ensinou o teclado todinho, eu anotei na minha agenda. Diante de Deus. E na hora de faturar o NBS, você pega aqui o ratinho, esse negocinho preto que chama mouse. Que ratinho. Coloca ratinho, coloquei o nome, ratinho. Diante de Deus. E eu aprendi a mexer num computador sem passar por uma escola. Até hoje, nunca fiz curso de computação. Hoje eu mexo, faço e-mail, mando tudo. Faço tudo. Foi então, na raça. Na raça. Então, ali porque o que é ser empreendedor? Quero deixar claro. Empreender é usar o tempo e as suas melhores competências técnicas, comportamentais, com autonomia para criar valor, assumindo o risco e responsabilidade e aceitando os desafios. É isso aí, assumindo os riscos. Acabou. Empreender é tomar risco. É isso. Eu fico imaginando o cara que comprou uma caminhonete com ele naquela época e hoje tá comprando fazenda, né? Você, quando conheceu o Gil, foi vendendo ou ele vendendo coisa pra você? Eu vendi uma S10 porque você quer vendedor também. Eu tive a honra de vender uma S10 pra mãe dele. Pitbull. Uma S10 Pitbull. Mas não foi sua essa S10, não? Você ganhou ela? Foi nada. Era pro seu Gilberto, e pra ela. E lá pra fazenda ali, a fazenda Flor do Campo. Não, ali era Graciosa, Serra da Graciosa. Serra da Graciosa, fazenda Serra da Graciosa. Ali. Na Cavalo Branco entrava à direita. Isso. E esse cara foi vendedor de Peugeot. E aí tu fala que não tem que mentir. Não. Porra. Não. Se ele vendeu o Peugeot, aí sim. Vende qualquer coisa. Eu tive a honra de vender Peugeot, de estar participando ali da família Pichinim, da Nação Veículos, sim. Mas eu vou chegar lá. A Peugeot aconteceu depois na minha vida e é uma parte importante da minha movido a desafio, história. né? Falou, não, vender Chevrolet tá muito fácil. Aí eu tive... Quero um desafio maior. Ali na Gramarca eu tive ali por 4 anos, né? Passei 3 anos e 8 meses, para ser exato. E aí recebi uma oportunidade de trabalhar na Monza Veículos. Fui para a Monza Veículos, para Ford. Seu Hélio de Lima, que era da Monza Veículos de Campo Grande, estava estabelecendo a concessionária Citavel, mas ele estava abrindo um showroom lá na Avenida do CPA, onde é o Banco Sicredi hoje. Da Avenida do CPA.
E aí me fizeram o convite, eu fui para ganhar quase o dobro do salário, não tinha como não ir. E na Gramarca foi muito bom. Fui tava sempre entre os 5 melhores vendedores de carros seminovos. No primeiro mês lá na Gramarca eu vendi 22 carros, depois no segundo já foi 26 carros, porque eu peguei todos aqueles clientes que eu vendi consórcio e estava pagando parcelinha e que estava esperando para ser contemplado. Eu liguei para esses caras todos, porque toda a vida eu fiz o quê? Eu valorizei as minhas conexões. A base, né? O network. O network, a gente fala muito disso aqui. O network ele é muito importante, porque se a pessoa usar bem esse network, conseguir administrar bem esse pós-venda, ou esse pós-network, porque tem muita gente fazendo conexão de qualquer jeito, a qualquer forma. Então, o network ele tem uma coisa que tem que ser tratada com muita responsabilidade, porque você está tratando com vidas, com pessoas, com emoções. Então, todas as pessoas que eu vendi, eu não tive problema com nenhuma. Inclusive, as que eu menti de verdade, chegou de repente, lá foi contemplado um consórcio de um caminhão lá de Guarantã do Norte, que eu mais o corretor que estava comigo, o Zé Carlos Ciravegna, nós avaliamos o caminhão, não podia pegar nem caminhão com parte de pagamento do consórcio. O cara tinha que dar o lance financeiro, ele paga lá no banco a cota dele. Sim. Certo? Qual que é o grupo e a cota? Ele paga sobre a cota e grupo dentro do banco. O cara foi contemplado, deu o lance, foi contemplado, correu para Cuiabá. Você tem 30 dias para pagar o lance. Ele correu para Cuiabá para contemplar, ele chegou com um caminhãozão 111 dele na frente da Gramarca. Então tá aqui, ó. E a Gramarca pega o caminhão, de repente ele chega com o diretor, seu João Batista, fala assim: uai, como é que é esse negócio? Aí o cara pega e fala assim: não, é que eles falaram que pegava meu caminhão como parte de pagamento do lance, um consórcio nacional GM, uma carta que era de R$87 mil. A maior carta que a Gramarca tinha, né? Que era de um GMC maior deles. E aí o cara falou assim: não. Aí o diretor liga pro gerente do consórcio terceirizado, Valdemir Piton. Ei, tem um cara aqui que falou que o seu vendedor pegou um caminhão como parte de pagamento no lance do consórcio. O Valdemir era gênio, cara. Ele pegou eu na Hiluquinha dele, vá lá pra Gramarca, pegamos esse cara, fomos lá pra Paraná Caminhões. Baixinho, Wilson, baixinho da Paraná Caminhões. Você levou o cara lá. Lá, pegou o caminhão dele e falei: baixinho, você tem que me ajudar. Eu já fui ligando pro baixinho: baixinho, ó, coloca margem nesse caminhão aí, porque eu tô com um ferro na bunda aqui, Deus, desculpa o termo, e os caras vão me expulsar do consórcio se eu não sair preso. Me ajuda. Aí cheguei lá, o baixinho tinha uma 1935, rapaz. Sem a Julieta, sem a parte de trás. Era o caminhão que o cara sonhava. O baixinho colocou 40 pau a mais no caminhão. Pegou o caminhão do cara pelo preço que ele queria, pagou o lance do cara, contemplamos o cara de verdade, alinhamos a carta do cara, o cara colocou mais 15 mil do bolso, o cara era madeireiro, lá de Ariponã. O cara saiu com o caminhão. Até hoje esse cara tá querendo indicar gente pra me comprar consórcio. Sorriso de orelha a Ou orelha. seja, você tem um problema, um desafio, É um trabalho, né, cara? abraça ele. Cara, tem uma forma de resolver qualquer problema. Só não tem forma de resolver a morte. Pra morte não tem solução. Ô, Rogério, e que hora que você chegou na fazenda? Vamos lá. Vendendo? Nós estamos com um tempo bem curto aí. E aí eu tô vendendo carro na Chevrolet, vou pra Ford, passo pela Ford por 2 anos e 8 meses, pela Monza Veículos, nasce o meu filho Danilo, e de repente a Ford tem uma crise que a Ford Nacional bloqueou a Monza Veículos, a gente não tinha carro. E foi em 2006, naquela Copa do Mundo, onde o Faustão fez um grande show, acho que sorteou mais de 1.000 carros, se eu não me engano, na época, não sei se é 500 ou 1.000, não lembro. Mas aí o Faustão estava sorteando. E os únicos carros que a gente tinha para vender, eram os carros que eram sorteados para Cuiabá. O carro chegava a 0, o cara preferia pegar em dinheiro e nós comprava mais barato, a concessionária comprava mais barato o carro do cara que foi sorteado, pagava à vista. O cara ganhou. E a gente tinha os carros para vender, porque a gente não tinha carro da fábrica. Nós ficamos bloqueados por uns 60 dias. E aí eu discuti lá com o contador, porque tinha um carro desse para faturar. Eu fui meter o peito no sistema lá e faturei o carro. Ele brigou comigo, porque o carro era para ser faturado para outro vendedor. E aí eu discuti com o cara, fui mandado embora da Monza Veículos. E eu tinha vendido 2 F-250. Uma pro dono da Peugeot, o Roberto Chin. E eu e o Marquinhos, tivemos uma briga lá, porque eu vendo, você vende, eu vendo. Aquele negócio de vendedor que quer disputar o cliente, né? E acabou que nós faturamos o carro pro seu Roberto, conheci o seu Roberto na Peugeot, o seu Milton Pichinin, que são os donos da concessionária, o seu Palmerindo, que é o pai deles todos, que são todos italianos. E um dia, como eu estava desempregado, fui lá e falei: seu Roberto, eu preciso só de uma oportunidade, sou vendedor, sei vender, eu preciso de 15 dias para me estudar seu produto, o senhor me dá uma mesa para trabalhar. Não perguntei para ele se ele queria me contratar.
Ô, o senhor tá precisando de Chegou emprego. chegando. Eu cheguei e falei assim, eu preciso de 15 dias escutando áudios e lendo os manuais da tua gama de veículos. Eu fiquei lá, ele me deu uma mesinha lá em cima, me passou pro pessoal da qualidade, que era o Alexandro, e eu comecei a estudar. Fiquei ali em cima, a hora que o Alessandro, que é o cara da qualidade, falou assim, ó, ele tá preparado para colocar para vender. Ele falou assim, eu vou arrumar a mesa lá embaixo, colocaram eu numa mesa debaixo da escada. Eu levantava a cabeça, batia a cabeça na escada. Acho que você esteve lá algumas vezes, né, na Já. Peugeot. E aí... Eu tive um Peugeotzinho lá. Ah, Verdade, tá é. explicado. Eu Por gostava isso do veio o carro. ranço dele. Não, pior que eu gostava do carro, eu não entendi a rejeição, às vezes, que você ouvia falar no seminovo, né? Sim, sim. Mas, pô, tinha um 306? 307? Tinha 306 e tinha o 307. Então, 307. É, o bom é que prata, você fala regra. mal do Peugeot, sabe o que ele responde? Ah. Fala, não ligo. Não dá partida? Ele fala assim, não ligo. E aí, o que ocorre? Eu saio eu saio da Monza Veículos, fui despedido, e aí venho para Peugeot, chego lá no seu Roberto, imponho uma oportunidade para ele, porque eu não fui lá pedir oportunidade, eu falei, eu quero trabalhar lá, e acabou. Tá, aí a dica, ó, empreendedor. Muitas Às vezes você não tem que pedir emprego. Às vezes você tem que tomar a decisão pelo seu cliente. A forma de vender hoje, se você está vendendo um bom produto, se você está vendendo solução para o seu cliente, você confia no que você está fazendo, no que você está vendendo, toma a decisão pelo teu cliente. Essa é uma das formas de vender. É uma das formas de se fechar negócio. É uma dica só. Boa. O que acontece? Aí eu fui para Peugeot. Comecei a vender. Lá tinha uma regra. Os vendedores vendiam a média de 8 carros, 10 carros por mês. O share da Peugeot, e lá só tinha 4 vendedores. Esses 4 vendedores estavam lá eternamente. Esses caras estavam quase virando dinossauro lá dentro. Que era Yane Gláucia, André Marim, Lauro Piala e o Flávio. Eu era o... Cara, não entrava ninguém lá, era blindado. Os vendedores não deixavam ninguém. Eles sabotavam os vendedores que entravam. Eu entrei bem humildezinho, me chamavam de pastor. Bem humildezinho, bem quietinho na minha, né, e fazendo meus negócios e vendendo. Eu não tirava a bunda, eu não colocava, ficava pregado a bunda atrás de cadeira, não. Atrás de mesa. O que eu fazia? O cara tava passando lá na rua, eu tava abordando o cara pra dentro da loja. O povo falava assim, cara, esse cara é antiético. Isso não é forma legal de trabalhar. Rapaz, forma legal de trabalhar é fazer acontecer, de produzir, vender, né? E final do mês você entregar o resultado, você entregar resultado pro teu patrão. Tava laçando gente, né? Acabou. Eu vendi pra juiz dessa forma. O juiz encostou o carro lá porque ele tava esperando alguém. Eu falei, ô doutor, quer ver um Peugeot 307? Ele tava com Corolla 0, Altis. Eu vendi um Peugeot 307, grife pra ele, top de linha, com teto solar, Bluetooth. Bluetooth era coisa de outro mundo naquela época. E eu vendi pra esse juiz. Certo? Sou amigo dele até hoje. Então, ou seja... Eu vendia e administrava a situação, porque quem vendia consórcio, vendia plano funeral, tem que vender e administrar a emoção. E aí, rapaz, o cara vinha na loja para dar uma manutençãozinha, eu ia lá atender o cara lá no pós-venda e tal. Não, nós vamos resolver pro senhor, calma aí e tal. E era sempre assim, né? Os pós-venda era meio trincado, né? E aí, graças a Deus, eu nunca tive problema com meus clientes de pós-venda. Vendi até que é dono da Roça, um dos investidores na Roça lá, o Gatão. Zé Paulo. Zé Paulo. Eu vendi carro para irmã do Zé Paulo. Peugeot 307. Que top, hein? E aí, o que acontece? Tô na Peugeot, um determinado dia, um primo meu me chama, Guto. Hoje ele é dono da Guto Veículos do CPA. Faço questão de falar o nome dele. É um irmão que... O pai dele me criou, é um irmão que cresceu junto comigo. E o Guto chegou em mim, mais a minha prima Karen, mais a Sheiva, minhas primas todas, falou assim, tem um pastor na Assembleia de Deus de Ipo Brasileira, ele coloca a mão na cabeça das pessoas, as pessoas caem. Comigo não, meu. Aqui eu coloco o pé pra trás aqui pra colocar a mão, empurrar o que for, que aqui é aroeiro, aqui não cai não. E eu firmei nisso, falei, não vou cair, bora lá. Mas o mais legal é o seguinte... Desafio, Não é assim, eu não caio, eu não vou. Não, eu vou lá. Eu vou lá, mas eu não caio. É porque eu gosto de desafio. Isso é natural meu. Vou lá, quero ver, eu coloco o pé pra trás, quero ver se eu vou cair. Então bora. Aí minha esposa tava do lado, minhas filhas, meu filho recém-nascido, Danilo tava com 1 ano e meio de idade. Nós fomos nessa igreja. Saí da Peugeot, peguei minha mulher em casa, fui pra igreja, né? Eu não tinha vendido fazenda ainda. Aí cheguei lá, sentei bem na última igrejinha pequena, senti na parede assim, encostado na parede. Falei, aqui não empurra a parede pra cair, né? Bora ver se eu caio aqui. Sentei na última fileira, por Deus. Aí, rapaz, esse cara termina o culto, ele ministra louvando. Thiago Lucas, participou do Ídolos. Um grande cara, hoje mora em São Paulo, ministro de louvor. O cara prega demais, tem um dom da palavra. E do louvor também. Ele foi comparado a Alexandre Pires, pra você ter ideia, no Ídolos que ele participou. Uau. Só que ele não foi pra disputa final, ele foi pra final. Ele não foi para a disputa final porque não deixaram ele louvar a Deus. Porque ele combinou com o pessoal do Ídolos
que ele cantaria no último louvor, na última música que ele fosse para disputa, ele queria cantar um louvor para glorificar a Deus. Porque Não até deixava. então ele envergonhou o nome de Deus cantando outras músicas seculares. Uhum. E ele é separado para ministrar louvor. E ele se submeteu a todo aquele processo, Sim. foi condenado, foi criticado. E qualquer homem que quer empreender alguma coisa, fazer alguma coisa que Diferente, realmente né? é diferenciado, acima da média, ele é condenado, ele é criticado. Principalmente pelos de dentro de casa. Você nunca, Gilberto, você vai fazer algo grande e que você vai obter apoio. Às vezes até a tua esposa não vai acreditar no seu sonho. Como no seu, Jesus, né? No seu projeto. No E ministério assim, dele. o Thiago Lucas assumiu o risco, foi empreendedor nele mesmo e foi nesse Ídolos. E lá naquela igreja, eu não conhecia aquele cara, nunca tinha visto ele na minha vida. Um negão lá pregando, a voz mais linda que eu já tinha ouvido assim pessoalmente, louvar e ministrar a palavra de Deus. O cara cantava muito, sou fã dele. Você na parede. E eu lá na parede pregado com a minha esposa, lá com meus filhos, das 3, escadinha, né? Aí, rapaz, esse cara no final do culto, ele tá no púlpito dessa altura aqui, 1,20 m mais ou menos, no púlpito. Uma escada no canto, outra escada no outro, ele tá com o microfone sem fio na mão. Ele tentou descer, ele não conseguiu, ele olhou pro céu, ele olhou pro microfone, o microfone tava sem fio e tava alguma coisa prendendo ele em cima. Não era para ele descer. A minha incredulidade era tão grande diante das coisas, das ações espirituais de Deus, que Deus não deixou ele descer de lá para poder me impactar, que Deus, quando ele quer fazer, ele não precisa colocar a mão em ninguém. Ele te derruba ou ele te exalta. Se ele quiser. Esse é o tamanho do poder, da glória e da graça de Deus sobre a vida de um homem. Então, Deus não deixou esse cara sair lá de cima. Ele olhou para mim. Ele meteu o olho. Falou assim, vocês dois, esse casal lindo aí com essa criança linda aí, faz favor aqui. Deus está mandando eu falar um negócio para vocês. Enquanto eu fui caminhando até lá no púlpito, esse cara foi falando com Deus. Deus, o senhor está falando tudo isso aí que é para eu falar para ele. Eu não quero ter responsabilidade nisso. Porque esse cara vai vir me cobrar depois. Olha o tamanho dele. Deus, o senhor cumpre o que o senhor está falando. Pelo amor de Deus, senhor. Ele foi conversando assim, uma conversa tipo amigável com Deus. Como se ele estivesse falando com um amigo. A hora que ele desceu, ele falou assim... Não, ele não desceu. A hora que eu cheguei próximo do púlpito, a 1,20 m, 2 metros do púlpito, fiquei ali. Ele falou assim, tira a criança do colo do rapaz. Vieram tirar meu filho do meu colo, minha prima Karen tirou. E aí ele falou assim, Deus está mandando te dizer, jovem, não sei sua idade, mas Deus está mandando te dizer que de hoje a 1 ano e meio, Deus vai mudar a realidade da tua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer diferente na tua casa. Deus vai mudar essa guerra que você tem lá na sua casa, essa brigaiada que você tem com sua esposa. Você vai viver um tempo novo de Deus na tua vida. Deus vai abrir uma porta e entra por ela e falou assim, mulher, anote na tua agenda o que eu estou falando hoje. Porque de hoje a 1 ano e meio, não passa disso. O Senhor vai abrir uma porta. E você ainda, falou para minha mulher, você ainda contemplará o que Deus fará na vida do teu marido. A gente não entende as coisas do futuro que Deus tem prevenido. Minha esposa já não está mais conosco presente. Sim. Ela faleceu com Covid. Mas Deus falou que você ainda contemplará. Ou seja, ela ainda ia ter vida para ver o que Deus ia começar a fazer. Porque eu creio muito na graça e no poder de Deus sobre a minha vida, sobre os projetos e os planos que Ele mesmo colocou no meu coração. Então eu sei que eu vou muito mais além, porque eu trabalho por isso. Eu acordo todo dia cedo para fazer isso. Eu faço minhas coisas com amor, com dedicação, com afinco. Então, as coisas vão acontecer, é natural. Se você faz com amor, com dedicação, com disciplina, com excelência, as coisas vão acontecer. Isso é ser empreendedor. E aí, esse cara deu essa palavra. E falou muitas outras coisas, que a gente sabe que Deus conhece a nossa vida, nosso levantar, nosso deitar, conhece a gente antes da gente ser entretecido no ventre da nossa mãe. Ele antes profetizou. De você ser formado. Ele entregou uma palavra da parte de Deus, ele foi profeta de Deus. E ele falou assim, de hoje a 1 ano e meio, te prepara, homem, que Deus vai abrir a porta. E entra pela porta. Entra, ó a palavra forte, entra pela porta. E aí aquela palavra veio assim como uma flecha no meu coração. E todo dia eu meditava naquela palavra. Eu fiz um painel maior que isso aqui, ó, com todos os meus quadros de objetivos. A casa que eu queria ter, a família na igreja com a Bíblia, o avião que eu tenho hoje, um Baron, tá lá na foto, lá no painel. As metas. O carro que eu queria, que eu sonhava em dar para minha esposa, o meu escritório que eu tenho hoje, estava tudo ali. Não teve nenhum que eu não cumpri. Porque eu tracei uma meta, um objetivo. E ele era bem claro para mim. O que eu queria ter, o que eu queria chegar. Estou refazendo esse quadro junto com meus filhos agora. Porque eu atingi todos os objetivos. Agora eu quero um objetivo muito mais ousado. E ali, naquele dia, Deus falou comigo.
E ele contou até o seguinte, Deus tá mandando te dizer, homem, que de hoje em diante ele vai te honrar. O demônio que sobe no poste lá na sua casa todo mês para cortar a luz, não vai subir mais. Que é o cara da Semate, né? Moral da história, Deus cumpriu, passou-se 1 ano e meio. Eu lembrava daquela palavra todos os dias, porque quando Deus te dá uma missão, e te dá uma visão, e te dá uma palavra, você tem que deixar ela escrita na tábua do seu coração. Porque a Bíblia fala... Ruminar ela, né? Ruminar, Internalizar. todos os dias. E a Bíblia fala o seguinte, que você tem que velar pela palavra de Deus. Não é só a Bíblia, mas é a palavra que Deus destinou para a tua vida. Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Você já parou para pensar qual é a missão, a visão de Deus para a tua vida e quais são os dons e os talentos que Deus desenvolveu para você? Tá tudo dentro de você. É você E o sucesso? Hã? É que a gente sempre faz a pergunta no final, o que é sucesso pra você? E você tá falando exatamente isso. Já parou pra pensar o que é propósito pra você, o que é missão? Eu já peguei o gancho aqui e falei, e o que é sucesso? Porque não tem... Não, e é isso. Então, passaram-se 1 ano e meio. Nesse processo de 1 ano e meio, algumas coisas aconteceram. Tipo, eu conheci o seu Sete. Peraí, o seu Sete, seu Orivaldo Melim, foi diretor da Fazenda 35. Tinha uma fazenda toda empitimbada, cheia de dívida. Naquele processo, Deus resolveu a dívida da fazenda dele, ele disponibilizou a fazenda para venda, ele chegou em mim e falou assim, eu estava orando a Deus, eu vendi um Peugeot 307 pro seu 7. Olha o número 7 aí. Calma, vamos chegar lá, você já sabe da história. Eu vendi um Peugeot 307 pro seu 7. O seu 7 falou assim, começou a vir tomar café comigo e orar ali na minha mesa, ele era da Assembleia de Deus Nova Aliança, e eu comecei a frequentar a Nova Aliança, eu frequentava a Sara Nossa Terra, e aí, de repente, as coisas foram indo, a gente foi criando uma amizade, ele falou assim, eu confio em você. Eu ia na casa dele toda segunda-feira, que tinha uma oração, com o Dinho, com o filho dele, e ele falou assim, Deus falou pra mim de madrugada, eu estava orando, que você vai vender minha fazenda. Eu falei, mas seu Sete, eu não tenho pra que vender a fazenda. Quanto vale a fazenda do senhor? Ele falou, 35 milhões. De 32 a 35 milhões eu vou vender ela. Onde que fica a fazenda do senhor? Lá em Itapurá. Eu não conheço ninguém de Itapurá. Eu não sei nem quanto que mede um hectare. Lógico que eu sabia. É 10 mil metros quadrados, a gente aprendeu isso na escola. Tá? O básico eu fiz. Eu não tenho curso superior porque eu comprei o provão do primeiro, segundo, terceiro ano lá no MEC, lá perto da PAI, na Togo Pereira. Na Avenida Togo Pereira. Na rua Togo Pereira. Então, o seu Sete chegou, falou que eu ia vender, eu anotei a fazenda dele, fazenda. O nome da fazenda? Qual? Não faço ideia. 7 também. Fazenda 7. Eu sou nascido dia 4/7/77. Alguma semelhança para concordar com Deus? Nascido dia 4/7/77, que conhece Deus. Deus não vai usar anjos na terra, descendo na terra para te abençoar. Deus vai usar homens aqui na terra para te abençoar. Homens para ser chave, para ser pessoa-chave. Por isso que a gente tem que valorizar o ser humano. Por isso que a gente tem que valorizar as pessoas. Tá ali, ó. Minha parceira. Eu não tenho ela como funcionária, mas eu cobro também. Mas eu honro também. Entendeu? Uhum. Então a gente tem que valorizar pessoas. Que aqui são as pessoas nessa terra que vão ser usadas. Como a sua mãe, como seu pai, já foram usados para me abençoar, para melhorar o meu salário naquele final do mês, para comprar um carro comigo, para me honrar. E qual que é a forma de eu honrar eles? Atendendo bem, com dignidade, com respeito. Eu tenho muito respeito pelo teu pai e pela tua mãe, por todos os meus clientes. Então, naquele momento, o seu Sete fala assim, Deus falou que você vai vender minha fazenda. Eu fiquei igual louco, eu não dormia. Eu ia comer cachorro quente, eu dava meu cartão para a pessoa, assim como toda a vida eu fiz vendendo consórcio, plano funeral, carro, eu ia no cachorro quente e eu dava meu cartão. Só que daí eu comecei a fazer o seguinte, nesse negócio eu mudo minha história. Em um único negócio eu mudo a minha realidade, mudo a história da minha família. Eu morava de favor ainda na casa da minha sogra até esse momento, até eu vender essa primeira fazenda. Tinha algumas vezes ido morar sozinho em aluguel, alugava uma casa e tal, de repente o trem estreitava de novo, apertava, voltava para casa da sogra. Era o Porto Seguro, a casa da sogra. Claro. Tocava a campainha lá. Né? Olha eu aí. Ajuda nós aí de novo. Aqui chegou. Aí, e para honrar minha sogra, graças a Deus, Deus me deu condição de eu reformar a casa dela inteira. Até piscina que não tinha eu coloquei, para honra e glória do Senhor Jesus. Eu tenho honra de falar isso, porque ela é uma mãe, Claro. realmente. Não sai lá de casa. Eu ouvi uma pregação de um pastor lá na igreja IBN ontem. Ele falou assim, ontem, foi domingo, né? Antes de ontem. Ele falou assim, são 3 coisas que você tem que ter como referência na vida. Primeiro, Deus. Depois, a sogra. Depois, a sua esposa. Você entendeu? E é assim a regra. Quem manda no lar, né? Deus, a sogra e você. Pai e mãe. Não, e você é o dono do lar, né? Você é o cabeça, né, da casa. Então, voltando ali, o seu Sete falou para mim que eu venderia a fazenda dele.
Eu saí oferecendo a fazenda dele para todo mundo. Chegava uma pessoa que era pedreiro, eu não sabia o que era pedreiro, cabutinho todo sujo de poeira. Eu falava assim, o senhor não quer comprar uma fazenda? Uma fazenda de 2.977 hectares. Nem não era essa, mas para mim tinha que terminar com 7, para me dar sorte, para me ser abençoado. Aí eu falei, o senhor não quer comprar uma fazenda de 2.977 hectares? Lá em Itapurá? Aí o cara olhava assim, não, moço, eu sou pedreiro. E o cara falou assim, não tem condição de comprar a fazenda. Tá aqui meu cartão, se o senhor souber, o senhor me indica. Eu acreditava na indicação. Uhum. Indicação hoje é a melhor propaganda sua. Lógico, se alguém indicou, é boca a boca. referendou. Entendeu? É aquela... E vendeu essa fazenda ou não? E aí, moral da história, se passaram alguns dias, alguns 7 meses... dias. Eu vendi um outro Peugeot 307 para um corretor que estava arrebentando de vender lá em Primavera para o Grupo Hotelier, para os argentinos. Sim. E esse cara chega num sábado, antes das 11 horas da manhã, tipo umas 15 para as 11, e fala assim, eu quero comprar um carro 307, que amanhã é aniversário da minha mulher, eu preciso que você leve esse carro lá para mim, lá em Primavera. Sim, senhor. Mas o senhor vai pagar como? No cheque. Sim, quase impossível. Vamos ver se Deus está nesse negócio. Peguei e testei Deus, né? Vamos ver se Deus está nesse negócio. Eu nem sabia que ele era corretor. Peguei e falei, seu Roberto Pichinin, o cara quer comprar um carro, Peugeot 307, ele fez o test drive, eu peguei o cadastro dele ali, ele falou que ele é corretor de imóveis, e ele quer pagar à vista com cheque, mas o cheque ele quer dar agora e quer que eu leve o carro lá em Primavera para ele amanhã cedo, com laço, com tudo, que é aniversário da esposa dele. O seu Roberto fez assim, impossível. Faturou um carro essa hora do dia. Eu falei, meu Deus. Voltei lá no cara e falei, ele falou que é impossível faturar esse carro pro senhor. O cara falou assim, eu já vendi fazenda para um cara que comprou uma fazenda dele. Fala para ele ligar pro Neri Fugante e perguntar o meu respeito. Neri Fugante, lá de Primavera. Ó, o poder da indicação de novo aí. Referência, né? Ué. Indicação, conexão, contato. O cara pegou e ligou pro Neri Fugante. Ele falou, não, ele tá com mais de 8 milhões de reais na conta. Esse homem vendeu uma fazenda agora aqui do Wilson Vian pro Grupo Hotelier. Faraônica aqui, ó, a fazenda mais cara da região aqui. Ele tá com dinheiro. Pode vender o carro para ele. Qualquer coisa eu endosso porque eu tenho dinheiro para pagar para ele também. O seu Neri tinha comprado uma fazenda com ele também. Aí o cara, o seu Roberto falou, pode faturar o carro para ele, leva o carro lá pela manhã. Peguei minha esposa e fui lá levar o carro em Primavera no domingo cedo. Todo domingo eu tinha atividade com a minha mulher para levar carro para algum lugar aqui em Mato Grosso. Era, tipo assim, era um lazer que a gente tinha, depois os caras pagavam a passagem, Sim, a passagem. De ônibus de volta. A gente voltava de ônibus, namorando, curtindo, junto com a filha e tal. Era um lazer que a gente tinha. A condição financeira era baixa. Fui lá entregar o carro. Aí, de repente, eu cheguei na casa do cara, tinha uns 50 carros, que ele tinha pego de comissão na fazenda. Eu peguei o mapinha, já estava dobrado, né? Eu já vi no cadastro que ele era corretor. Peguei o mapinha e falei, tem essa fazenda lá em Itapurá para vender. Ele olhou o mapinha e falou, essa fazenda aqui é do amigo meu, vizinha dele. Catou o telefone e ligou pro Leandro Mussi, lá de Lucas. Leandro, eu quero mostrar uma fazenda para você. Eu falei, não, calma. Não, eu vou mostrar para ele, ele vai comprar essa fazenda. Marca com esse dono da fazenda segunda-feira. Segunda-feira ele estava aqui no hotel. Eu esqueci o nome do hotel ali no fundo da igreja São Benedito. Uhum. E aí fomos nesse hotel, tomamos um café com ele. Ele marcou para ir no outro dia cedo com a gente. Ele saiu 4 horas da manhã, marcou 5. 4 horas ele foi sozinho na fazenda, olhou a fazenda, já tinha um mapa, já sabia tudo. Levou o Leandro. Quando foi na quinta-feira, era tipo assim, dia 1º de maio, era feriado na Peugeot. Ele chegou, uma reunião aqui com o Leandro Mussi, no Hotel Odara, da Fernando Corrêa, depois da churrascaria gaúcha ali. O seu Sete pegou uma Bíblia, um livro, levou de presente para o comprador. O cara chegou lá, não, eu não pago 270 sacos de soja por hectare para o senhor, não. Eu pago 250. O seu Sete levantou, todo respeito à sua pessoa, você não é comprador da minha fazenda. Ele levantou da mesa. Eu dava aquelas agonias assim, né, que vai mudar minha vida, né? Você falou, compra, aceito! Aceito! Aí o cara falou assim, em 7 anos para pagar. Ele falou, eu te vendo. 290 sacos em 7 anos eu te vendo. Aumentou. O jurozinho, né? Claro, prazo. Aí o Leandro pegou e só levantou assim. Negócio fechado. Pode mandar fazer o contrato. Comprou a fazenda. Eu não dormia mais. E até... Foi 30 dias fazer o contrato de compra e venda. Foi 30 dias de insônia. E a moral da história. Ainda não tinha caído a ficha. O tanto de dinheiro que ia entrar na minha conta. Da comissão. Na hora de assinar o contrato, lá em Lucas do Rio Verde, eu tenho que contar isso aqui. Chegou lá, apareceu outro corretor, que não existia. O cara que era corretor que tinha Cresce, eu não tinha Cresce. Até aquele momento. Hoje eu tenho, graças a Deus. Ele pega e fala assim, tem um outro corretor no negócio. Não, a comissão tinha sido acordada, que era 50%, 50% e 5% sobre o valor total. Uhum. Ele pega e coloca um corretor a mais. E eu choro lá no meu quarto, no hotel. Ligo pro meu pastor Rony, que mora nos Estados Unidos hoje.
E o pastor Rony falou, tenha sabedoria para decidir, decide como está no seu coração. Cheguei, decidi no café da manhã, no outro dia cedo, falei assim, Ari, não coloca no seu coração que você está me enganando, não. Posso até ter cara de menino, ter pouca idade, mas eu sei que você está ficando com 2 partes da corretagem. Para mim não me importa, porque o pouco que vai vir na minha mão vai prosperar muito, porque eu vou fazer ele prosperar. Não, você tem perfil de corretor de vender apartamento, você não é corretor de fazenda, não. Eu olhei para ele assim e falei, eu vou ser o melhor corretor de fazenda do estado do Mato Grosso. Eu vou lutar por isso, eu vou trabalhar para isso, e eu vou ser. Posso não ser hoje, mas está muito próximo de eu ser um dos melhores do Mato Grosso, certo? Porque o objetivo é o meu objetivo. Porque um dia o cara pegou e me descredibilizou, me menosprezou. Te deu um gás. Ele me subestimou, mas da mesma forma que ele fez isso, ele é bênção na minha vida. Por que ele é bênção na minha vida? Ele deixou eu ganhar alguma coisa ainda. Ele poderia ter me tirado de escanteio do negócio, ter usado artimanhas para ter me tirado totalmente fora do negócio. Eu ganhei R$1 milhão de comissão. Numa paulada só. Era para receber em 8 anos. O seu Sete me chamou na casa dele e falou assim, você quer receber sua comissão à vista? Quero. Eu vou dar um descontozinho aqui para me antecipar, o dinheiro tem um custo, e eu vou te pagar à vista sua. Só que a do outro corretor que te passou para trás, vou pagar ele em 8 anos. Ele nem vai ver a comissão dele, você vai ver o seu dinheiro. Numa paulada. Peguei aquela comissão, fui lá, comprei um S10 executivo. Lá na Gramarca, onde eu trabalhei, a caminhonete pretona estava na rampa. Comprei a caminhonete, deixei 30 dias. Isso é importante. Deixei 30 dias dentro de casa aquela caminhonete. Eu tinha vergonha de sair com aquela caminhonete, sabe por quê? Crenças limitantes. Não era merecedor. Porque eu não era merecedor daquilo. Porque eu acreditava que se alguém me visse com aquilo, ia falar que eu era traficante, que eu era ladrão, que eu estava roubando, que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Eu me auto-sabotava, eu me auto-julgava. Que loucura, né? É louco isso. E a grande maioria das pessoas, no Brasil principalmente... Deixa de crescer por causa disso. Deixam de crescer porque deixa de ousar, de acreditar no seu sonho, de realizar seu sonho, de fazer uma viagem, de fazer alguma coisa que é relevante para a sua saúde emocional e mental. Porque são limitados no que o outro pensa ou no que o outro vai falar ao seu respeito. Entende? Então a gente não tem que se medir pelo outro, a gente tem que ousar. E deixa de usufruir, Deus deu o céu, né? Deus deu... Cadê o Johan? Saiu? Como que nós estamos de tempo aí? Você tá acompanhando? Cara, tem que ser 3 episódios. Não, 3 é pouco. Estouramos pra caramba. Estouramos um pouco, né? Mas aqui o papo vai fluindo, a gente não percebe. A história é muito boa. Você me fez uma pergunta... Vamos encerrar com a pergunta de 1 milhão, então, Gil? Qual é a pergunta de 1 milhão? 1 milhão, aí você me passa esse cheque do seu set, fazendo favor. A pergunta de 1 milhão. Eu quero... Vamos lá. A pergunta de milhão, qual é? O que é o sucesso? Não, só concluir. Vendi a fazenda 6 meses depois que foi cair a ficha na minha mente que eu tinha que entrar pela porta que Deus havia preparado. Eu continuei vendendo Peugeot 6 meses, até um dia que o meu patrão quebrou o contrato comigo. Eu havia falado para ele que eu jamais queria que ele gritasse comigo dentro do salão, e eu vendi um carro pro Sr. Walter Santana. Lembro até hoje o carro, um Peugeot 307, Presence preto. E ele veio e gritou comigo porque eu estava faturando o carro, eu tinha margem para dar desconto no carro, e o patrão falou que eu estava mandando na empresa dele. Não. Eu dei foi muito lucro naquele carro para ele. Porque eu tinha um bônus de R$10 mil, eu dei R$1.500 de desconto só no carro. Ainda dei jogo de tapete em filme que era praxe, num carro. Moral da história, eu vendi o carro e falei pro seu Walter Santana, o senhor pode ficar tranquilo que aqui eu resolvo com o meu patrão. O seu Walter Santana era presidente da Aquicultura e Piscicultura do gabinete da presidência da República daquele momento, do presidente Lula, que hoje é presidente atual. Eu não tenho partido, não tenho posição partidária, mas estou falando que é uma história que passou pela minha vida. Eu conheço o Walter Santana. Conhece? Trabalhei com piscicultura também, junto com ele. Estou falando besteira? Não. O filho dele a nora dele é juíza lá no Acre e tal. Então ele é primo do meu sogro. E aí vendi esse carro pro seu Walter, falei, 3 horas da tarde o senhor vem aqui buscar o carro. É o último carro que eu vendo aqui, daqui para frente eu serei corretor de imóveis, falei para ele. Rurais. Porque na minha mente eu falei assim, naquela hora, naquela briga, naquele negócio, Deus veio e trouxe na minha mente. Falou, agora é a oportunidade de você avançar para você ir ser corretor. Você não vendeu uma fazenda? Vai ser corretor. Essa é a porta. Liguei pro Vernão, meio-dia. Falei, Vernão, eu vendi esse 10 azul pro Vernão. Rapaz, falar em corretor e não falar do Vernão, né? O Vernão é meu mestre, meu professor. E aí eu liguei pro Vernão, falei, Vernão, tem uma oportunidade para mim aí, eu tô saindo da Peugeot, quero virar corretor. Ele falou, vem pra cá, eu vou colocar você com a Fernanda Reuter, minha filha aqui, que ela mexe só com alto padrão. Eu falei, mas por que alto padrão? Ele falou, não, que é o perfil de produto que você tem que vender.
Você conhece muita gente, você tem uma carteira boa, um monte de carro que você já vendeu, esse cara vai tudo comprar apartamento. Falei, pronto, tá feito. O que eu tenho que fazer? Vai lá no CETEP, faz sua matrícula lá e já pega o documento que eu vou fazer, você ser o tutor. Curso. Você ser o tutor, você vai trabalhar aqui de estagiário, a princípio. Feito, Vernão. Corri no CETEP nesse momento. 3 horas da tarde, voltei para entregar o carro do seu Walter. Entreguei o carro, cheguei lá, peguei todos os meus documentos na pasta do patrão. Falei assim, 1 milhão, com 700 e poucos mil reais na conta. Na conta, ficou macho. Falei assim, patrão, de hoje em diante eu não trabalho mais de empregado para ninguém. Patrão, de hoje em diante eu não trabalho de empregado para mais ninguém. Sou profissional liberal daqui para frente. Vou ser corretor de imóveis. Sabe o que o meu patrão falou? Todo corretor é mulambo, você vai ser mais um. Eu olhei para ele assim, o senhor vai ver um corretor de sucesso. Mas o senhor vai ver de longe, porque nem aqui eu piso mais. O senhor quer mandar eu ir embora? O senhor quer que eu peço conta? O senhor quer fazer acordo? O senhor quer me mandar por justa causa? O que o senhor prefere? Já que eu passei pelos limites da empresa. O senhor tem autonomia. Minha carteira está aqui, estou à disposição do RH. E ele? Virei as costas e fui embora. A mulher dele me ligou. Rogério, você não vai fazer isso, volta a trabalhar, a empresa gosta de você, o Roberto estava esquentado, estava alterado. De hoje em diante eu não trabalho mais para ninguém, com todo respeito à esposa dele, gosto muito dela. Saí e nunca mais voltei na Peugeot. Nunca mais pisei pela lá. Voltei uma vez, se eu não me engano, há uns 6, 7 anos atrás, eu tinha um assunto para tratar e a pessoa estava lá me aguardando, eu fui lá. Nunca mais voltei na Peugeot. Honro, agradeço pelo tempo que ela me serviu. Mas passou, né? Passado. Você tem que honrar a sua história, tem que valorizar a sua história. Porém, você não tem que voltar no seu passado todo momento. Acabou. Ali foi a fase ali. Aquelas pessoas foram importantes na minha vida. Agradeço a Deus pela vida delas. Porém, meu amigo, você tem que conhecer novos caminhos, novas pessoas. São novos horizontes. Você tem que avançar. Enquanto o seu Roberto por aí, abraço ele. Tenho um carinho enorme por ele. Sou grato a ele pela oportunidade que ele me deu. Mas aquela porta fechada abriu uma outra janela. E é onde você está hoje. Se não, E aí, o que é para mim sucesso? Você fez uma pergunta para mim. Posso responder? É agora. Só se for agora. Sucesso é um termo subjetivo que pode ser definido, isso que eu escrevi ontem, e pode ser definido de diferentes maneiras, dependendo das perspectivas e objetivos de cada pessoa, em geral. O sucesso é associado ao alcance de metas conquistado ou até realizado, de forma significativa ou de forma simples, nas áreas pessoal, profissional, financeira, acadêmica e entre outras áreas, espiritual. É importante ressaltar que o sucesso de um homem e na sua jornada, de cada indivíduo particular, pode variar de acordo com os valores, com os princípios, com as suas prioridades de cada indivíduo, de cada particularidade de cada pessoa. O que é considerado sucesso para uma pessoa pode não ser para outra. Claro. Muitas das vezes eu tenho valores que você não tem. Ambições. Vezes, ambições que você não tem. Então, o que é sucesso? Existe uma frase de um médico que eu gosto muito, de um filósofo alemão, que é Albert Schweitzer, que diz: o sucesso não é a chave para a felicidade. Porém, a felicidade é a chave para o sucesso. Se você ama o que faz, você será bem-sucedido em tudo que você empreender. Muito bom. É um episódio de sucesso, Gil. Bora lá. Vou entregar uma caneca aí pra... Obrigado pela honra, pra pela marcar. Que isso. Que a isso. honra é nossa e de quem tá ouvindo essa história, que tem muitas Insight. chaves, muitos insights aí pra se inspirar. Todo mundo que participa do Papo à Vista ganha uma caneca pintada à mão pro nosso artista aí, Nossa. Rafael Jonier, nosso amigo. Que honra, que também obrigado, viu? propaga o reino de Deus aí pra Glória a todo Deus. mundo. Através da arte. Todo mundo que ele comercializa, é um vendedor nato, assim como você. Deus né? seja louvado. E diferente do que vocês fazem, essa caneca não tá à venda. É. Ela é só conquistada. Só por quem passa pelo aqui. programa. Que Tem honra. uma história digna obrigado. de ser contada, igual a sua é. Né? E também outro Obrigado, presente pela sua participação aqui. É um livro do nosso pastor Alexandre Dotto, Alexandro Dotto. Rapaz. 40 princípios Sou para a fã desse prosperidade. cara, viu? O Dotto é um cara Fenomenal. fenomenal. Conheço a história Fenomenal. dele. Tive Cara. a oportunidade de fazer uma viagem com o Dotto para olhar algumas fazendas no Xingu. Ele lembra bem disso aí.
Cara, e a gente dormia, a gente via o cara muito humilde. Ah, É. cara E a fantástico. gente... Acho que e aí, esse livro vai te abençoar e aí muito. eu falava assim, cara, vamos dormir em quartos separados, você é homem, eu também. Pega mal, pastor. Aí eu crente, ele crente, né? Ele falou, não, quero dormir junto com você. Cara, eu via aquele cara todo dia acordar de madrugada pra orar. Ele é um cara fantástico. Ele acordava de madrugada pra orar e de repente ele tava... Eu falei, não, esse cara é um crente diferente. Eu não sou crente igual esse cara, não. O cara é muito crente. Subiu a régua, né? Não, o nível subiu. Eu Eu comecei a me sentir mal. Falei assim, eu sou um porcaria, eu sou um crente fajuto. Depois você Porque o pede cara pra ele dar uma dedicatória no Mas, livro por favor, aí. eu vou fazer isso com o maior prazer. Pastor Deus. Dotto, que Deus abençoe o senhor, continue abençoando o seu projeto, os seus propósitos. Ama a sua vida, ama a sua história. Deus fez uma conversão linda na tua vida, na tua família, na tua casa. Que Deus possa fortalecer o teu pai e fazer segundo a vontade de Deus na vida dele. Amém. Nós sabemos Amém. que o senhor está passando por um momento Delicado. delicado aí É. com o pai, com o senhor José Francisco Dotto. Que Deus abençoe a vida do senhor José Francisco Dotto. É isso Oremos aí. por ele. Amém. Oremos Amém. por ele. E obrigado pela presença. Acho que foi uma aula aí inspiradora, né, Gil? Exatamente. Eu não sei se Obrigado, você, obrigado. nesse Cabe até mais momento, um está... episódio. Eu não sei se você, nesse momento, está vendendo Pax Nacional ou Peugeot. Ou limão galego. Ou Diferente limão do que galego. vocês estão fazendo. Independente, faça com excelência, busque a Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Obrigado, Rogério. Que Vem honra, de viu? Fazendas. Obrigado. Que Deus bom te abençoe ver de vocês. É novo. isso aí. Uma honra. Amém. Esse foi mais um podcast aqui, o Papo à Vista. O podcast da Rentaliza. É nóis. É isso aí. Tá?